Amém, queridos? Boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês. Amém. Eu gostaria de ler um texto aqui com vocês em João capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, a palavra consumado quer dizer pronto, feito, realizado. No original, consumado quer dizer tetelestai, que significa uma dívida paga. Jesus já pagou todas as nossas dívidas. Amém. As do presente, as do passado e as do futuro. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus esse texto. Consumado, dívida paga. Depois, vendo Jesus que tudo, ele estava para morrer. Tudo já estava feito. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós contemplamos, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, da mesma essência do Pai, do mesmo Espírito do Pai. Nós contemplamos isso. Quando ele chegou nesse momento, tudo já estava feito. Ele deixou um modelo, um padrão, uma história, uma vida. Ele deixou um padrão de existência para mim e para você. Ser tu o padrão dessa existência. A obra do Evangelho, a obra de Jesus é uma obra existencial. É uma obra que muda a nossa existência à medida que nós caminhamos junto com Ele. Não quer dizer ser membro de uma religião, quer dizer que você é um discípulo, não de um homem, não de uma doutrina, você é discípulo de Jesus. A palavra discípulo quer dizer aquele que aceita a disciplina do seu mestre. A disciplina é o conteúdo, Jesus tem um conteúdo. E Jesus disse, está consumado. E inclinando a sua cabeça, rendeu o seu espírito. A obra estava pronta. Amém. Hoje a obra está pronta. Não depende mais das minhas práticas para agradar a Deus. Nós só podemos agradar a Deus por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não depende de quem faz, mas depende da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E importa que nós andemos no presente século, nesse momento de existência, na nossa existência, no nosso caminho de existência, de uma maneira justa, sóbria, piedosa, aguardando a bendita esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, crendo na sua palavra, crendo na sua obra salvadora, a sua obra realizada. Não há nada que alguém possa fazer para salvar você. Nós somos salvos quando cremos, quando nos deixamos ser conduzidos pelo Evangelho, pela boa nova, pela boa notícia. A boa notícia, a boa nova é Cristo. E Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em vós, como diz Paulo em Colossenses. A esperança da glória. Amém.
A glória de uma pessoa é aquilo que ele é. A esperança do que Jesus é em nós. É o caráter dele em nós. Esse é o processo do Evangelho. Tudo já está feito. Tudo já está pronto. O texto de João, capítulo 4, versículo 31. Jesus faz uma analogia. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar essa obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? O homem natural sempre olha para o futuro, mas aquele que crê recebe imediatamente aquilo que ele creu. Amém. Quando você crê, você recebeu. Você creu, você tem. Mas eles olhavam a lavoura e dizendo: vós dizeis que ainda há 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo. Jesus está dizendo para mim e para você: eu vos digo, erguei os olhos e vede os campos. Abra os seus olhos. Abra os olhos do seu entendimento. Abra os olhos do seu espírito. Erguei os olhos e vede os campos. Vede o Evangelho. O Evangelho é como um campo pronto para ser colhido. Aqui na nossa região é lindo sair e ver o trigo quando está pronto para colher. Aquela coisa mais linda, aquele amarelo, aquele bege lindo, né? Nos campos. De repente entra uma máquina ali, colhe tudo aquilo ali, porque está maduro. Imagina nós ganharmos uma lavoura dessa. Imagina você entrar numa lavoura dessa e colher. Imagina o dono da lavoura dizer para vocês: entra e colhe, está pronto, está maduro. Olhai e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E ele diz assim, ó: o ceifeiro, aquele que ceifa, recebe desde já. Quando ele crê, ele recebe a sua recompensa e entesoura o fruto para a vida eterna. Tudo que você recebe no Evangelho, tudo que você recebe de Cristo dentro de você é tesouro de Deus para a vida eterna. Em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, no Sermão do Monte, ele diz: não ajuntai tesouros na terra, antes ajuntai tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, é aí que está o teu coração. Aquele que crê no Evangelho, que olha para o Evangelho consumado, pronto, feito, realizado, e crê, ele recebe e entesoura isso para a vida eterna. O maior tesouro que temos dentro de nós é o Evangelho, é a vida de Deus em nós. Amém. Aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, nunca morrerá. Amém. Ainda que morra fisicamente, ele está vivo para sempre. Amém. Entesoura o fruto para a vida eterna, de maneira que se alegram tanto o semeador
como o ceifeiro. Quem semeou e quem colheu. Nós não somos aqueles que semeamos, nós somos aqueles que colhem os frutos do Evangelho, os frutos da Boa Nova. Você tem colhido os frutos da Boa Nova? Os frutos do Evangelho? Os frutos do penoso trabalho de Jesus? Assim como diz o livro de Isaías, no capítulo 53, quem é que creu nessa pregação? Quem é que creu no Evangelho? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque Jesus é um renovo, Ele é um renovo. E é como uma raiz de uma terra seca. Jesus é um renovo na nossa vida. Ele vem e produz fruto na aridez da nossa terra. Não tem aparência, nem formosura. E nós olhando para ele, nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado, homem de dores. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é o penoso trabalho do Evangelho. Que não foi eu que trabalhei, que não foi você que trabalhou. Foi aquele que viu que tudo estava feito já e disse: está pronto, está consumado. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as iniquidades de todos nós. Foi oprimido, humilhado. O Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Mas aqui diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Está aqui o fruto. Aqueles que creem são o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus. O servo do Senhor, o justo, que com seu conhecimento justificará a muitos. E nós fomos feitos justos por causa do sacrifício dele. Por causa dele, por causa da sua alma derramada na morte, por nossas transgressões, nós fomos justificados. Por isso que hoje, queridos, nós podemos nos alegrar. Tanto aquele que semeia, que foi Deus, que foi Cristo, como aquele que ceifa, que somos nós. Pois, no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador. Não foi nós. Foi aquele que fez o penoso trabalho da sua alma derramada na cruz. Um é o semeador, é ele, é Cristo. Outro é o ceifeiro, é aqueles que creem. É eu e você. Eu vos enviei a ceifar, a colher o que você não semeou. Eu vos enviei a desfrutar daquilo que você não fez nada para ter. Em Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros de tudo que Ele fez. É que nem os nossos filhos
são herdeiros dos pais sem ter feito nada. Assim também nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, sem ter movido um dedo mínimo. Eu vos enviei a ceifar, a colher, a desfrutar daquilo que você não fez, daquilo que você não semeou. Outros trabalharam, foi o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a morte de Jesus na cruz, seu sacrifício. Mas quando nós cremos, nós entramos no trabalho dele. Amém. E o trabalho dele é considerado como feito. A dívida está paga. Como diz o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, não éramos marcados, não éramos selados, o pecado nos dominava. Ele fez algo maravilhoso. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos. Todos os nossos delitos foram perdoados. Todas as nossas culpas foram levadas. Todos os nossos medos, as nossas transgressões, toda a dívida, todo escrito de dívida. O escrito de dívida que era contra nós. Sabe o que quer dizer tetelestai? Escrito de dívida. Bloquinho de promissória. Consumado. Toda a dívida foi paga. Tendo cancelado o escrito de dívida que constava de ordenanças, não toque nisso, não toque naquilo, não faça isso, não faça aquilo. Nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz de Cristo. E ele fez mais, ele despojou todos os poderes, todos os principados, todas as potestades que eram nossos acusadores, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Tudo está feito. Tudo está pronto, querido. Amém. Tudo está realizado, está pago. Você tem medo? Teu medo já foi cravado na cruz. Você tem culpas? Tuas culpas foram cravadas na cruz. Você está em pecado, teu pecado já foi perdoado na cruz do Calvário. Creia nisso. Entra na lavoura. Entra na lavoura e colhe, porque os campos já estão brancos. Aquele que entra no Evangelho e colhe os frutos do Evangelho, ele entesoura para a vida eterna. O Evangelho é entesourar para a vida eterna. Come dos frutos do Evangelho. Come do bom tesouro do Evangelho. O homem bom do bom tesouro tira coisas boas. Você só tem coisas boas quando você entesoura. Quando você não ajunta nessa terra, mas você ajunta no céu. Isso não quer dizer que você não seja abastado, que você não tenha dinheiro, que você não tenha alguns bens materiais. Não quer dizer isso. Quer dizer que isso não pode ser a prioridade da sua vida. A prioridade para a sua vida é ajuntar tesouro dentro de você, dentro da sua alma. Você edificar o seu espírito com os tesouros dos céus. Porque os tesouros da terra, a traça consome, os ladrões roubam, mas os tesouros de Deus são para a vida. Amém. Para essa vida e para a vida que há de vir. Amém. Glória a Deus. A outra vida. Creia no Evangelho, porque no Evangelho já está tudo feito, está tudo pronto, está tudo pago.
está realizado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus irmãos? Levante suas mãos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo poder do Evangelho, Senhor. Nós te louvamos porque tudo já está feito, tudo está pronto, consumado, pago, realizado. E hoje nós podemos desfrutar da nova vida, nós podemos desfrutar de um espírito novo, nós podemos desfrutar de uma vida de justificação. Aqueles que recebem essa abundância de graça e o dom da justiça reinam em vida, e tu tens nos chamado para viver o Evangelho nessa vida, viver a boa nova, viver a boa notícia, ser pessoas diferentes, ser pessoas que amam, que perdoam, que caminham a outra milha, que dão a outra face, pessoas que voltam atrás, pessoas que acolhem, que não repelem, pessoas que usam a sua vida para abençoar as pessoas, os seus semelhantes, pessoas que amam o seu semelhante. Pai, obrigado por essa vida dentro de nós, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Jesus. Amém?